Qual a diferença entre autoridade e autoritarismo? A autoridade é necessária no processo educativo? Uma definição que costuma ser adotada é fazer a diferenciação entre poder e autoridade. Então, se entra alguém aqui armado e nos diz mãos ao alto, nós obedecemos, mas ele é poder, porque ele tem força e nós não temos a força. Então, isso seria autoritário. Né? Autoritário é alguém que abusa do seu poder coercitivo. A autoridade não pode abusar. Então, um exemplo de autoridade, você vai no médico, ele manda fazer isso, isso e aquilo, e você faz isso, isso e aquilo. Se você legitima, evidentemente, a medicina. O que seria um médico autoritário? Que te manda tomar 3 vezes mais remédio que precisa? Isso é um médico incompetente, não autoritário. Ou seja, você é um médico que não sabe o que fazer. Então, a autoridade é uma pessoa a quem a pessoa obedece, digamos, espontaneamente. Né? Então, por exemplo, no avião, o piloto diz, coloque o cinto, tira o cinto. Ninguém vai, eu quero discutir, não concordo, entendeu? Que piloto é esse? Traz aqui. Então, a gente o reconhece, às vezes, talvez com perigos da nossa, a gente pode errar na atribuição da autoridade, mas a priori a gente o vê como competente para nos dirigir. Na escola se esperaria, mas também o professor precisa merecer esse lugar, que o professor fosse essa pessoa na qual a gente confia para guiar as nossas vidas, um pedaço da nossa vida, né? Que seja até para passar no vestibular, para quem tem uma visão mais pragmática Agora, se o professor não é visto dessa forma, só lhe resta uma outra forma de conduzir a sala, que é pelo autoritarismo, pelo poder. Né? Ameaçar, né? de nota 0, ameaçar de mandar bilhete. de mandar bilhete para fora da aula. Agora, isso posto para finalizar, porque senão daria uma palestra inteira sobre a questão, o que se vê é que os laços de autoridade na sociedade democrática são menores e mais frouxos do que era antigamente. O que é bom, por um lado, porque é uma sociedade democrática. Né? Antigamente, sabe com quem está falando? Ou seja, tudo é hierarquizado. Hoje em dia, felizmente, a tendência é a democratização e, numa relação democrática, contrato, não há autoridade. Né? Há um contrato. A autoridade, entre aspas, é a autoridade do contrato. Mas em algumas áreas, e a educação é uma delas, figura da autoridade, no mínimo do ponto de vista do conhecimento, é absolutamente... Se eu começar a desconfiar de que equação de segundo grau não é como o meu professor diz que resolve, aí acabou, tá certo, né? Que a Etiópia não existe, que Paris não é a capital da França, se eu começo a desconfiar de tudo, não funciona. Agora, o professor também tem que jogar o jogo da autoridade também, né? Porque às vezes acho que alguns professores deixam de ser autoridade porque, por exemplo, eles falam mal português, né? Eles não demonstram apreço ao conhecimento, até a sua própria maneira de falar, né? O cujo, né? Proibido, né? Como se fosse um palavrão, tá certo? Isso acaba passando uma mensagem. Bom, você está ensinando, mas pelo jeito você não dá lá grande valor ao conhecimento, então perde a autoridade. E o que eu disse antes, e os alunos também têm que ter um recado de casa, né? Ele ensina a você, ele manda em você também, isso é a regra do jogo, né? A não ser que você mande um aluno para pegar o avião e falar, discute lá com o piloto para saber se vai viajar 10.000 metros, né? Então, às vezes, a família, nisso ela atrapalha, assim, se ela não jogar esse jogo. Seria o que eu tenho a dizer. A gente viu em pesquisas essa questão da autoridade necessária, que você coloca na relação educativa, tanto com relação à competência no trabalho com o conhecimento, na organização do tempo, sabe, professor, que às vezes enrolation, assim, que não... Então, na organização do tempo mesmo com esses alunos, como também na forma como ele trata, porque eles ficam muito atentos à situação de justiça e respeito. Se ele demonstra desrespeito ou situações de injustiça, ele perde como figura de referência a autoridade. Então, conhecimento é importante, mas a maneira como ele coloca as regras, a maneira como ele trata com respeito, isso faz muita diferença em ser visto. E que não se deixa desrespeitar. Exatamente. Né? Não é só exigir respeito, a recíproca, e eu acho que tem professores que se deixam desrespeitar. Eles não percebem que a bagunça na sala de aula, para além de um certo nível, é um desrespeito moral com a figura da pessoa, não com a função da pessoa. E aí, se você não se respeita, os outros não vão te respeitar nunca. Então, mas esse respeito não é...
esse respeito ele não é imposto no sentido do grito, não é na punição, quem grita, já perdeu. Já Sim, perdeu. é justamente como coordenador desse grupo e que trata com respeito e que revalida essa necessidade nessas relações, né? Porque muitas vezes a gente via que o professor estava com tanta dificuldade de lidar com o grupo que ele entrava já com a cara amarrada, não cumprimentando, e já punha um para fora, porque aí ele consegue controle sobre a turma. Então, ou seja, isso é claramente uma perda da autoridade e o autoritarismo.